Olá, meu nome é Mariana e sou médica cardiologista do True News aqui de São Paulo. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre um estudo muito promissor que foi lançado como um grande ensaio clínico randomizado chamado Recovery Trial. O estudo Recovery testou possíveis tratamentos para doentes hospitalizados com Covid-19. Foram randomicamente selecionados mais de 115 mil doentes para os seguintes tratamentos versus o tratamento usual: lopinavir, ritonavir, dexametasona em baixa dose, hidroxicloroquina, azitromicina, tocilizumab e plasma convalescente. Aqui vou falar para vocês sobre a dexametasona, que mostrou reduzir em até 1/3 a mortalidade entre doentes hospitalizados com complicações respiratórias graves da Covid-19. Obrigada e boa aula a todos! O estudo Recovery é um grande ensaio clínico randomizado controlado de possíveis tratamentos para doentes hospitalizados com Covid-19. Mais de 115 mil doentes foram randomicamente selecionados para os seguintes grupos de tratamento ou para nenhum tratamento adicional: lopinavir com ritonavir, que são habitualmente usados para tratar o HIV, dexametasona em baixa dose, um esteroide, hidroxicloroquina, azitromicina, tocilizumab e plasma convalescente, que foram colhidos de doadores que se recuperaram da Covid-19 e contêm anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2. Os pacientes hospitalizados eram elegíveis para o estudo se tivessem suspeita clínica ou confirmação laboratorial de infecção por SARS-CoV-2 e nenhum histórico médico que pudesse, na opinião do médico assistente, colocar os pacientes em risco substancial se eles participassem do estudo. Os pacientes elegíveis e que consentiram foram designados em uma proporção de 2:1, para receber o padrão usual de tratamento sozinho ou o padrão usual de tratamento mais dexametasona, oral ou intravenosa. E a dose era de 6 mg uma vez ao dia por até 10 dias ou até a alta hospitalar, caso ela ocorresse antes disso, ou para receber um dos outros tratamentos adequados que eu disse anteriormente e disponíveis que estavam sendo avaliados no estudo. Um único formulário de acompanhamento online deveria ser preenchido quando os pacientes tivessem alta ou morressem, ou 28 dias após a randomização, o que ocorresse primeiro. O desfecho primário foi a mortalidade por todas as causas dentro de 28 dias após a randomização. Análises adicionais foram especificadas em até 6 meses. Os desfechos secundários foram o tempo até a alta hospitalar e, entre os pacientes que não receberam ventilação mecânica invasiva no momento da randomização, o recebimento subsequente de ventilação mecânica invasiva, incluindo oxigenação por membrana extracorpórea ou óbito. Como os senhores podem ver nesse fluxograma, dos 11.303 pacientes que foram submetidos à randomização, de 19 de março até 8 de junho, 9.355 pacientes eram elegíveis para receber a dexametasona. Destes pacientes, 6.425 foram submetidos à randomização para receber a dexametasona, 2.104 pacientes, ou tratamento usual sozinho, 4.321 pacientes. Os restantes foram aleatoriamente designados para um dos outros grupos de tratamento avaliados no estudo. Nesse primeiro quadro, em verde, podemos ver que a mortalidade em 28 dias foi significativamente menor no grupo que recebeu dexametasona comparado ao grupo que recebeu o tratamento usual, com mortes relatadas em 482 de 2.104 pacientes, o que corresponde a 22,9%, e em 1.110 de 4.321 pacientes, o que corresponde a 25,7% respectivamente, com um P significativo e um intervalo de confiança de 0,75 a 0,93. Nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva, como vemos no quadro B, contornado em verde, podemos ver que a incidência de morte foi menor no grupo dexametasona contra o grupo de tratamento usual, 29,3% contra 41,4%. Com odds ratio de 64 e o intervalo de confiança entre 0,51 a 0,81, o que mostra que foi efetivo. Vemos também que a incidência de morte no grupo que fez uso da dexametasona também foi menor, como vemos nesse quadro C, naqueles pacientes que receberam oxigênio, mas sem o uso de ventilação mecânica invasiva. No entanto, não houve um efeito claro da dexametasona entre os pacientes que não estavam recebendo nenhum tipo de suporte respiratório no momento da randomização.
Em uma análise pré-especificada, de acordo com o nível de suporte respiratório que os pacientes estavam recebendo na randomização, houve uma tendência mostrando maior benefício absoluto e proporcional entre os pacientes que estavam recebendo a ventilação mecânica invasiva, como podemos ver no destaque em vermelho. Com base nesses resultados, o tratamento poderia evitar uma morte em cada 8 doentes ventilados ou uma morte em cada 25 doentes, apenas com necessidade de oxigênio. Os pacientes do grupo da dexametasona tiveram uma duração de hospitalização, como podemos ver nessa tabela, mais curta do que aqueles no grupo dos cuidados usuais, e uma maior probabilidade de alta com vida em 28 dias. Esse maior efeito em relação à alta em 28 dias foi observado entre os pacientes que estavam recebendo ventilação mecânica invasiva na randomização, que foi aquele grupo que teve maior benefício do uso da dexametasona. Entre os pacientes que não estavam recebendo ventilação mecânica invasiva, o número de pacientes que progrediram para uma necessidade de suporte ventilatório ou morte foi menor no grupo da dexametasona do que no grupo do tratamento usual. Sendo assim, ainda precisamos aguardar a finalização do estudo, mas nesse primeiro ensaio, chegamos na conclusão que pacientes hospitalizados com Covid-19 e que usaram a dexametasona tiveram uma menor mortalidade em 28 dias entre aqueles que estavam recebendo ventilação mecânica invasiva ou oxigênio isolado na randomização, mas aqueles que não precisavam de suporte respiratório não houve nenhuma evidência de melhora do uso da dexametasona. Obrigada.